Tá me ouvindo, né? Sim. Então tá Não bom. estava te vendo, agora estou. Muito bem. Eu já vou iniciar então aqui a gravação, né? Já iniciei, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, né, com seu filho, embora o nosso feed hoje é rapidinho, né? Então, agradeço por você ter entrado aí um pouquinho antes, tá? Professor, estamos no final, né, de uma jornada. Praticamente semana que vem o pessoal já vai fazer os relatos, né? Fechamento de livro. Queria saber de você, como que tá as suas turmas? Se tem alguma situação ali que te causa preocupação, de que não entregou ainda a implementação e que tem demonstrado, né, que não vai conseguir entregar, ou por dificuldade, ou por alguma situação. Se você teve implementações entregues que você viu ali que é cópia, se você está meio se você percebeu situações assim, como é que tá as suas turmas nesse fechamento, professor? Tá, então assim, eu não consegui fazer essa análise total, sabe, Gustavo? Porque na segunda-feira, para mim, é o dia todo, né? Eu tenho aula na escola de manhã, à tarde a gente tem a conversa aqui, à noite eu tenho 2 turmas. Na terça, eu tenho aula também até 12h30, depois eu tenho turma à tarde e tenho turma à noite. E ontem também, né? Eu não tinha aula de manhã, mas eu não consegui fazer esse levantamento porque eu tinha uma consulta médica. Mas, assim, pelo que eu estive olhando, assim, eu não olhei com tanta minúcia, né? Mas eu tenho um cursista que ontem, na hora de apresentar, né, ele colocou o nome para apresentar ontem e estava em branco, né? E eu falei para ele, né, que ele deveria fazer esse preenchimento, e ele achou assim, na visão dele, né, ele estava meio sossegado, porque a docente 1 dele também faz na mesma turma e eles iriam apresentar ontem, então ele achou que um estando pronto poderia. Eu disse para ele, esclareci, né? Até depois da reunião, fiquei com ele, conversei com ele, que não poderia ser o mesmo, que ele teria que entregar o dele, com a visão da aula dele. Né? Eu falei assim, mesmo que as fotos sejam iguais, que o feedback lá, às vezes, o pedagogo faz, né, pela aula, observação dos 2 professores juntos, eu falei, não tem problema, nas evidências, mas a escrita tem que ser sua, né? Aí conversei com ele, tirei algumas dúvidas dele, né? Já é um senhor e tal, e ele falou que ele vai escrever do jeitinho dele, né? Não sei se ele vai conseguir entregar dentro do prazo, mas foi orientado, né? Então, eu tenho, assim, só algumas preocupações, a minha maior preocupação, porque o relato, se a gente ficar em cima, eles entregam na semana que Sim. vem, né, até na reunião, com atraso e tudo. Eu tive olhando o relatório do RAF, o que me preocupou um pouquinho lá, que eu tenho alguns cursistas com notas abaixo lá dos 35, né? Por isso a nossa preocupação, né, aquele dia lá, em falar com a Carol, referente a ser uma somatória, né? Que a gente acha que, bom, ao meu ver, ficaria mais justo, né? A gente faz isso na escola, né? 2 blocos de 50 pontos somatórios e não individuais, né? Então, isso me causa um pouco de preocupação em relação a isso, porque eu tenho cursistas lá que vieram até, tem cursista que veio de outra turma e daí está zerado, mas assim, não é porque não migrou, né? Porque eu vejo assim, tem uma nota e tem 2 falhas, entendeu? Então é porque não entregou mesmo, né? Provavelmente. Entendi. Tá? Então, o que me preocupa mais é em relação ao RAF do que em relação a, por enquanto, à implementação, porque hoje eu estou o dia todo tirando dúvidas de implementação, então eu estou vendo que o pessoal tá fazendo, né? O pessoal que ainda não entregou está correndo atrás. Então, eu fico mais apreensiva em relação ao RAF mesmo. Até porque o RAF, a implementação a gente consegue articular ali, né? Conversar, pedir, muda aqui, muda lá. O RAF é meio engessado em relação à nota, né? E meio confuso também. Isso. Eu não sei se a Caroline já deu uma resposta a respeito da Ainda se não. haverá uma. A gente já estamos chegando assim numa época crítica, né? Vamos ver se até amanhã lá dá alguma resposta. Senão aliás, eu já vou ver se eu falo com ela
se ela tem alguma posição para dar Isso. para vocês lá no grupo, né? Porque realmente está preocupando vários formadores. Porque eu Mas, nem falei nada para os meus cursistas em relação a isso, porque senão ia ter cursista que já não ia nossa, nem entregar a implementação, né? com certeza. Então, eu tive uma cursista que ela faltou, né, ontem, e ela falou assim, professora, eu perdi o curso, né? Ela faltou na terça, eu mandei mensagem para ela repor, e ela não conseguiu repor devido aos horários, né? Ela falou assim, eu perdi o curso, né? Eu falei assim, não. Ela falou assim, mas eu tive uma falta. Eu falei assim, não, quanto a isso mudou, né? Eu falei, só que falei para ela, faça o RAF, né? Não deixa de fazer o RAF e concluir. Então, assim, daí ela já falou, e a minha implementação tá toda prontinha e eu perdi o curso. Eu falei assim, não, você vai entregar que você não perdeu nada, né? Igual você falou, a implementação ainda a gente consegue até aceitar semana que vem, né, como recuperação, pelo atraso e tudo, mas o RAF preocupa, né, porque não está nas nossas mãos, né. Exatamente, exatamente. Por um lado é bom, né, porque, É, assim, o cursista tem esse compromisso, só que em relação à nota ali, né, deveria ser somatório, só isso que eu acho que deveria uhum. mudar mesmo. Isso, já fica de aprendizado para a próxima jornada, né? Uhum. Porque é algo que foi novo, né? E talvez pegou a gente ali com algumas situações, talvez quem pensou não analisou na prática como é que seria. Agora a gente tem o resultado da prática, né? Isso. Professora, muito bem, eu fico feliz ali que seu relato de que o pessoal está perguntando bastante, então isso já é um reflexo, né, da questão da Uhum. implementação. Eu compreendo a sua preocupação com a RAF, porque é algo que está além do que a gente pode fazer pelo formador, né? Então a gente já anotei aqui as suas preocupações, vou tentar buscar essas respostas junto à Carolina, tá? Uhum. Professora, a, como a gente está chegando agora no final da jornada, eu vou fazer alguns questionamentos reflexivos, tá? Se é algo que você já Tá. tem ali na sua cabeça, que você já consegue responder, tranquilo, né? Talvez tem questões que a gente realmente precisa ali repensar no assunto, então é mais uma reflexão de final de jornada mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é quais foram as partes. Só um minutinho, professor. Tá. Desculpa, professora, o telefone tá tocando. Então, Imagino. quais foram os principais aprendizados que você teve como formadora nessa jornada, né? Em relação à fala de um cursista, em relação ao roteiro, em relação a uma situação, né? Queria saber se vem alguma coisa na sua cabeça em relação a esse aprendizado nessa segunda jornada. Olha, Gustavo, para ser bem sincera, essa segunda jornada eu chego no final dela aliviada, porque na primeira jornada, é claro que a gente não é igual aluno, a gente não compara, né, uma jornada com a outra, até porque são outros cursistas, mudam os cursistas e tal, mas de uma forma geral, foi uma jornada que realmente a gente aproveitou os roteiros, né? Assim, nas discussões, no que foi proposto. Na primeira jornada, a gente tinha muita angústia, muitas dúvidas, muita informação, assim, não nos roteiros, extra, né? Então, chegava muita coisa na escola, muita coisa do núcleo, muita coisa da sede, muita coisa, é, assim, inventada, digamos assim, que rodeava a recomposição da aprendizagem e tudo muito incerto, né? E muita coisa para se organizar, né? Em relação à recomposição, não em relação ao roteiro, às jornadas que sempre vem, né, assim, muito bem organizado para nós e muito bem passado. Mas era aquela angústia, eu falo porque eu, enquanto professora da recomposição, vivenciava justamente o que os meus cursistas estavam relatando. E nessa jornada a gente conseguiu mesmo focar na discussão do que é a recomposição da aprendizagem, como trabalhar com a recomposição, as sugestões que vieram de trabalho, assim, veio muita coisa igual essa semana, né, o pessoal já apresentando os relatos, comentando, Ariane, eu nunca me imaginei, e eu comentei com eles também que eu nunca tinha me imaginado
trabalhando com a rotação por estações até a primeira vez que eu trabalhei. Não foi agora, já faz um tempo que eu trabalhei, mas eles relatando, né, que trabalharam com a rotação por estações, eles não imaginavam em matemática trabalhar com a rotação por estações. Então, eu vejo assim, que essa troca de ideias que teve, porque nos roteiros sempre vinha uma estratégia para ser trabalhada, né? E às vezes o cursista relatando, até pelo WhatsApp, Ariane, eu adaptei lá com a minha turma, não trabalhei igual você mostrou, porque eles pegam a gente como referência, não quem escreve o roteiro, né? É bem engraçado isso. O que você falou, o que você ensinou, a estratégia, a gente colocou em prática, e eu também coloquei muita coisa do que veio nos roteiros em prática. Então, eu acho que eu aprendi muita coisa em relação à recomposição da aprendizagem nessa jornada. Foi muito rica de sugestões. Eu gostei muito da sua reflexão, porque isso mostra o que foi essa jornada, né? Não só essa, mas como a primeira e com certeza como será a terceira, que além dos formadores nós temos a recomposição, né? Muita confusão na escola, muitas informações equivocadas, e vocês ajudaram muito professores nesse sentido, e sendo novidade para nós também, né? Para vocês também formadores. E algo que você me falou que eu gostei muito foi quando eles associam, né, o roteiro a vocês formadores, e é isso, vocês são os formadores, então tudo de bom e de ruim que se fala ou se percebe, né, vocês que representam, por isso que a gente fica bem atento, assim, e infelizmente a gente até teve que desligar um formador esse ano, né, por justamente não estar ali de acordo com o que a gente quer, porque vocês são a cara dos formadores, né, embora exista toda uma equipe por trás, mas vocês que são os formadores. E você representa muito bem, né, essa cara do que os formadores apresentam, né, a gente observa isso nas suas reuniões, né, e aí você falou de uma técnica aí que é a rotações por estações, né, tem alguma outra estratégia, alguma metodologia ativa, ou algum tema que você gostaria de ver agora na terceira jornada, que vem na tua cabeça agora? O que eles fizeram, e a gente faz muito em sala de aula, e eu tive que ajudá-los a encontrar uma estratégia para conciliar, uma estratégia vista na jornada, para conciliar com a gamificação. A gente usa muita gamificação na recomposição, né, da aprendizagem, tanto que tem muito aí, né, muita gente vendendo material de SAEB, né, nas redes sociais aí, o que mais se aparece, né? Então, teve professor que fez o passo-repassa, que usou o quizzes, criou um quizzes. Tem professor que tem PMA também, consegue criar mais turmas, então ele criou turma para o Matfic, para trabalhar alguns conceitos lá de sexto e sétimo ano. Então, assim, quando eles me mandavam, Ariane, eu fiz tal atividade, como é que eu coloco isso na minha implementação, porque a gente não teve gamificação? Aí eu ia investigar com ele. Tá, mas como que você trabalhou essa gamificação? Eu levei material concreto para eles usarem e tal. Então, experimentação, que foi uma que a gente falou, né? Você leva ali atividades práticas e demonstra para o estudante. Eles tiveram que resolver a atividade no caderno, então foi a resolução de problemas. O passo a repasso, eles tiveram que fazer a leitura, então você pode ter utilizado a leitura em camadas, para o teu aluno ler em partes, para ele poder compreender e te responder. Então, eu tive que ajudá-los nessa parte. Então, uma metodologia que eu acho, até já comentei com a Carol, que eles usaram muito e que a gente usa muito em sala de aula é a gamificação. Até para dar aquela descontraída num conteúdo, às vezes, que é mais puxado, né? Então, eu acho que a gamificação sempre é uma boa pedida. Não só ela pelo Quizzes, ou pelo Khan Academy, ou pelo WordWall, mas porque tem muito professor também que não conhece, né, o WordWall.
Então, acho que seria... E simuladores também, Gustavo. Tipo GeoGebra, né? Ali para trabalhar funções, né? Equação. Também eu acho que seria uma boa pedida aí. Maravilha, já notei tudinho aqui. E isso se coaduna bem com o que os outros colegas falaram também. Eles falaram muito daquela leitura em camadas, né, que gostaram e que gostariam de se aprofundarem, e também na gamificação. Foi quase que unânime, assim, a gamificação. Então, acho que há uma necessidade, de fato, de se trabalhar isso, né? Eu vou passar para a Carol A leitura em camadas, inclusive, foi uma das estratégias mais usadas ali, além da rotação por estações, a leitura em camadas e a resolução de problemas nas 4 etapas e o glossário. Então, assim, eu mesmo, como cursista, eu fiz a resolução de problemas em 4 etapas com glossário. Né? Então, assim, teve professor como eu, que aliou ali 2 estratégias trabalhadas durante a jornada para fazer a implementação. Então, foi bem bacana eles relatando, né, que usaram. E a leitura em camadas foi algo que chamou bastante a atenção deles, dos cursistas, que fez sucesso igual a tabela SQA na jornada passada, né? Então, foi bem interessante. Eu acho que a implementação, ela mostra para a gente o que deu certo, né? Eles acabam escolhendo aquilo que eles mais gostaram e acabam replicando isso em sala. Muito bom, professora. E agora, para a gente finalizar essa nossa reflexão, queria saber de você o seguinte, né? Se você pudesse dar um conselho para quem faz o roteiro, pensando nessa percepção que os cursistas têm, né, de vocês formadores como pertencentes, né? Muitos acham até que vocês que fazem o roteiro. Qual o conselho que você daria para quem faz esse roteiro para a próxima jornada? Deixar uma em ação maior ou menor, deixar mais tempo para discussão, diminuir a introdução? O que você aconselharia para essa pessoa? Então, o que me vem na mente sempre é um tempo maior para a interação dos cursistas. Então, assim, às vezes a gente tem ali no acolhimento, convide um cursista para falar. Aí um fala, o outro levanta a mão, o outro levanta a mão, a gente tem vários que querem falar, né? E acaba que a gente tem, se é um curso de formação, como a gente fala, é um grupo de estudos. Como é que eu falo para você, Gustavo? Gustavo, você não vai falar agora, porque eu só tenho tempo para um de vocês falarem, né? Então é complicado. Então eu acho assim que a gente tem que ter mais tempo para o nosso cursista poder conversar, seja ele no em ação ou seja ele durante a reunião. Então, o que eu percebo, assim, o roteiro ele é muito rico, a gente tem muita informação, a gente tem informações super relevantes, porém, falta tempo para o nosso cursista trocar ideias, porque eu vejo, assim, em outros temas, quando eu fiz matemática, até não tem tanto, mas quando eu trabalhei com a trilha de resolução de problemas, e agora, com a recomposição, que são coisas novas que acontecem na escola, todo mundo tem muita dúvida, todo mundo tem muita ideia, cada um está fazendo de um jeito, quer pedir opinião, né? Inclusive, o que estava rolando agora nas últimas reuniões era aquelas salas do CLES, né, que foram abertas por níveis lá de classificação de aprendizagem. Então, tudo isso, às vezes, eles precisam trocar ideias, né? E igual eu falei, se lá no acolhimento era o tempo previsto para um cursista, eu tenho 3 que falaram. Depois, por dentro da aula, tinha lá para 2 cursistas, 4 falaram. Então, tudo isso ele vai acarretando ali no final da reunião. Eu sei que o nosso roteiro é previsto para 80 minutos, né? Igual a Carol fala lá, né? Para 1h20, a gente tem 1h40 de reunião, mas a gente tem, antes do acolhimento, um pré-acolhimento ali com o nosso cursista que está chegando,
né, a apresentação ali da reunião. Então, tudo isso também demanda tempo dentro da nossa reunião, né? E a gente sabe que tem cursista que depois ele tem o horário dele cravado. Então, se a reunião é para terminar 3h20, 3h25, às vezes ele tem que estar na sala, né? E aí nós temos lá o tempo dos formulários. Eu tenho cursista que, quando eu jogo o link do formulário, em 2 minutos ele dá um ok ali para mim. Eu tenho aquele que 10 minutos, se eu deixar 15, tem cursista que fica depois da reunião terminando, porque ele não conseguiu terminar. Então, a gente falou tanto no roteiro, né, dos tempos de aprendizagem, então isso também tem entre os nossos professores, né? Eu tive professor ontem que copiou o link do mapa para ele fazer depois, porque ele não conseguiu na hora da reunião, né? Porque ou ele olha a reunião, ou ele faz lá. Tem gente que não consegue, né, ter essa dinâmica aí para fazer. Então, não é que eu considero que o roteiro ele é inchado, ele é muito rico. Porém, como a gente está num grupo de estudos e a ideia, né, uma lá das chamadas do grupo de estudos é a troca de experiências, então, às vezes, lá o Em Ação não dá tempo, porque tem a atividade do Em Ação e, às vezes, essa troca de experiências não dá tempo, né? É isso mesmo, é bem o que você falou. Seria um tempo maior para o Em Ação, com um roteiro mais sucinto, né? Essa reunião, por exemplo, às 9h, a gente teve um roteiro e teve 40 minutos para a apresentação. Então, eu acho que um monte de cursistas participaram na questão do planejamento e ainda teve o tempo para compartilhar. Então, talvez trazer tópicos mais diretos. Sim, eu acho que você trouxe bastante informação relevante em relação ao tempo também, algo que se coaduna com os colegas. E você falou algo muito importante que eu observei, que é o tempo antes e o tempo depois ali do gravado, né, que é de nossa obrigação, que é muito importante para o engajamento, né, que é aquele tempo de recepção e aquele tempo para tirar dúvida depois, né. Então, tudo isso realmente a gente precisa repensar e reavaliar, né, na formação. Então, é um ótimo conselho para quem vai fazer ali os roteiros. Porque, né? assim, porque quando a gente fala de tempo, né, desculpa, Gustavo, só acrescentar, eu tenho colegas aqui na minha escola que falam assim, que eu falei assim, nossa, eu estava batendo papo com meus cursistas, quando eu vi já era 6h02, 6h03, daí eu falei, opa, gente, vamos começar a gravar, esperando o pessoal chegar. Eles falam assim, nossa, mas que horas que você entra na reunião? Eu falei assim, eu gosto de entrar uns 10 minutinhos antes, eu já estou lá, né? Eu já ligo, nem que eu deixe a câmera e o microfone desligado e vou organizando o meu material, mas eu estou ali. Se alguém entra, eu ligo a câmera, o microfone e fico conversando. Falei assim, nossa, o meu formador, ele entra 6 horas em ponto. Né? Ele entra e já começa a gravar e já começa a reunião. Então, quer dizer, né, provavelmente é um cursista que não vai voltar, né? Então, por isso que o tempo, assim, às vezes fica corrido lá no final, né? Exatamente isso. E a gente vê isso acontecer em várias situações, né? Muito bem, professora. Então, essas eram algumas frases e algumas questões que a gente quer trazer para reflexão mesmo, né, do que foi essa jornada. Eu acho que esse ano a gente passou por jornadas bem distintas, com problemas bem peculiares, né? E agora a gente está partindo para a terceira jornada, né? Queria agradecer essa segunda jornada conosco, né? Uma professora formadora que sempre está ali atendendo as demandas, não sempre da tutoria, mas não só da tutoria, mas também dos seus cursistas, né? Então é uma grande honra para a gente aqui de Maringá ter a professora como formadora, né? E a gente queria agradecer, né, a parceria. Queria fazer alguns combinados com você em relação ao fechamento, né, que é na próxima semana. Semana que vem a tutoria de Maringá, e eu acho que as de todas também, né? A gente está com uma demanda bem corrida por conta da aplicação de uma avaliação nas escolas. Junto a isso, a gente tem feriado aqui em Maringá também.
Então a gente vai estar participando de tudo isso, né? Além do feriado na sexta, que a gente não vai conseguir atender. Então eu queria fazer um pedido, assim que fechar, né? Assim que você fechar uma turma, já avisar ali no meu WhatsApp privado, para que eu já, assim que possível, já olhando, né? Para a gente já ir vistando e já eliminando as turmas ali da professora, tá bom? E aí, qualquer dúvida, Uhum. né, a gente fica à disposição ali da professora no WhatsApp e precisar é só chamar, tá bom? Tá, beleza. Eu, assim, Gustavo, os que já entregaram, né, que estão entregando e já fizeram a apresentação, eu vou fechar a nota entre hoje e amanhã, tá? Lá no CLES, e já vou colocando lá no RCO. Aí só vai depender agora da nota, como que a gente migra aquela nota lá do Do RAF, né? RAF, né? Então tem que esperar sair a nota 9 lá, né? Até eu nem sei se já saiu a nota 9 ou não. Acho que não, né? Porque está tendo reuniões ainda nessa semana. Então, assim que sair, né, eu já pego de lá para poder fazer essa pontuação. Daí a gente pega aquela nota lá, né, Gustavo? A média que deu lá, a gente Isso. A coloca no princípio é isso. RCO. Só se a Carolina Tá, beleza. vier com alguma novidade para a gente lá no grupo, né? Eu acho que vale a pena questionar ali também, Ah, tá. né, Uhum. conforme a gente se deparar com alguma Sim, situação ali de reprova, alguma coisa assim, acho que a gente tem que perguntar tá, lá. beleza. Talvez seria interessante a gente saber a previsão de que dia que vai sair essa nota para a gente do RAF no nosso, né? Ali, pelo menos no nosso estúdio lá, no nosso Lucro Estúdio. Eu Lucro olhei Studio. agora, só tem até o 8 mesmo, Não tá? saiu ainda, né? Daí, isso. Não sai. É porque tem reuniões até amanhã, Tem né? reuniões, Tem turmas, né? Não, porque então, beleza. eu sei que acho que é o José lá da sede, que ele precisa atualizar isso aí, né? Eu vou conversar com o José Uhum, para ver se tem previsão, então, para de sair, atualização. né? Mas geralmente 24 Isso. horas ali ele já atualiza e já fica disponível, Uhum, tá? tá. Ele não é Então, assim, automático. provavelmente na terça, Tá? depois do almoço, eu já consigo fechar as turmas de segunda, tá? Se a nota do RAF já estiver lá. Mas as da implementação, é provável, porque eles apresentam ainda na segunda, né? Isso. Aí na quarta de manhã eu fecho as da terça e na quarta à noite eu fecho as de quarta. Tá bom, Gustavo? Acho que tá Professora, certo. só para você, pode ser que mude, mas a princípio, na terça-feira, dia 12, na quarta-feira, eu não estarei no núcleo, tá? Eu vou estar nas escolas. Uhum, Então, sim, segunda-feira não vai ter como fechar mesmo, né? Eu estou no núcleo, mas então quinta-feira que eu vou pegar para avistar o livro de vocês. tá. Então, só para dar, Beleza. tá bom? Tá, mas assim que eu for terminando, eu já vou te mandando, ok? Até Isso, para eu ter um controle de que eu fui eu te avisando, perfeito, eu tá? Para também. ir ficando tudo certinho, tá Isso, eu bom? também já tenho esse controle. Perfeito. Isso. É isso, Tá? professora. Então, queria agradecer, né? Eu sei que você tem um compromisso aí daqui a pouquinho, tá? Então, muito obrigado. E até a Por próxima nada. jornada, né? Queria te pedir também, antes de encerrar, que você incentive seus cursistas a retornarem na jornada 3, né? Parece que a gente teve uma Uhum, revogação aí da instrução, agora parece que eles são meio que obrigados a fazer a terceira jornada. Então, uhum, além do convite, né? Claro que a gente quer que eles venham de coração aberto, né? Então, você que tem cursistas sim. bem engajados, né? Tentar mostrar para eles para que eles participem, né? Ali, porque gostam da formadora, porque gostam da turma, né? Fazer isso algo mais leve ali para nossa terceira jornada. Ontem teve uma cursista minha que falou que na jornada que vem ela não retorna, porque vai ter a novena. Eu falei assim, não, mas eu tenho turma segunda e terça, você pode mudar de Isso, dia, não tem problema. exatamente. Então, assim, eles estão já Dá-se um jeito, né? preocupados, assim. É, Nossa, já tá me falando em novena de final de ano. Meu Deus. não é novena do padroeiro, uma Ah, coisa tá. Eu achei assim. que Eu falei era, para assim, mim, não. para mim novena é coisa de Natal. Eu lembro. É verdade, né? Não, mas já é. É outra coisa. Gustavo, antes de Tá. você encerrar, eu queria fazer Pois uma não. pergunta. Eu não Fique à sei vontade. Fique à se. vontade, fique à vontade. Eu sei que está gravando e tal, Fica não é gravando. nada Aham. da jornada, nem do roteiro. Nós vamos fazer alguma camiseta, alguma coisa para o congresso? Tem alguma previsão ou não? A princípio, não. Assim, eu não sei se o pessoal de lá vai fazer.
né? Mas geralmente Uhum. quando o SED faz é só para eles que estão trabalhando lá. Mas a princípio não, né? Eu não sei se vocês querem Tá. se organizarem lá no grupo, né, para fazerem, né, e alguém fazer um orçamento. Realmente a gente não parou para Ah, pensar ok. nisso ainda. Tá, mas Ah, então levanta lá no grupo. beleza. De repente alguém conhece alguma estamparia, a É. gente faz Ah, um tá. É orçamento. porque o Mas tem ano que ser agora, passado né? a gente fez e o núcleo aqui Entendi. também tá Tá organizando? vendo para fazer isso. Uhum, Aí eu falei assim, vou ver se a gente vai fazer ou não também. uhum. Então, beleza. Vou conversar com os colegas aqui. Acho que ainda dá tempo, né? Mas a gente pode pensar para Acho que fazer da sim. recomposição, né? A gente pode trazer Isso. segunda-feira. Eu vou conversar com os colegas, aí segunda-feira a gente traz essa pauta e aí a gente já discute isso, tá bom? Beleza. Obrigado, Então, professora. Um ótimo dia para por você. nada. Para Tchau, você também. tchau. Tchau.